programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Falando do Brasil para o mundo, exatamente São Paulo, Brasil para o mundo, divulgando a espiritualidade para toda a humanidade. Para aqueles que não me conhecem, sou Benito Bifano e tenho um programa para o YouTube toda terça e quinta, exatamente às 21 horas, horário de Brasília, Brasil. Então, vocês têm que se adaptar, verificar o fuso horário, para saber que às 21 horas em ponto nós entramos no ar com o programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância, formando uma corrente poderosa para arrancar da atmosfera da Terra e junto das pessoas que estão sendo perturbadas, que naturalmente estão ligadas a este canal. É um privilégio espiritual para as pessoas que fazem parte deste grandioso trabalho espiritual. E as pessoas falam, você não pode falar de outra tipo de política, você fala só de espiritualidade. Mas nós falamos de tudo, porque tudo está envolvendo a espiritualidade. A política são pessoas que estão lá. As pessoas são espíritos. Se eles estão no caminho errado, nós precisamos dizer que tal caminho pode ser mudado, pode ser diferente. Este canal recebe todos de braços abertos, seja quem for. Um dia o ser humano vai ter que parar de fazer coisas erradas para se prejudicar a si mesmo. Quer queira, quer não queira. É a lei da natureza, é a lei do universo, é tudo que tem vida, tudo que se movimenta faz parte da natureza. Quando nós falamos da natureza, nós falamos do astral superior. Quando nós falamos da natureza, nós estamos falando dos espíritos de luz. Quando nós falamos da natureza, estamos falando de todos os animais que envolvem o planeta Terra, os animais irracionais. Quando nós falamos da natureza, nós falamos das florestas, das flores, tudo que envolve o planeta Terra. A palavra natureza abrange tudo. Ela é abrangente. A palavra natureza é o amor puro. La pureza soltanto per voi. Mas é isso aí, meus amigos. Como é que vai? Tudo bem? Ninguém prende ninguém. Ou prende todo mundo, ou solta todo mundo. Não sei o que de acho que vão fazer. Acontece tanta coisa que eu não estou entendendo mais nada. Não estou caprichando più niente. Mas essa é a vida, né? A vida nos cobra. Mas como cobra? Vocês nem imaginam. Né? Ela cobra nos mínimos detalhes, não deixa escapar uma vírgula. No, portanto, meus queridos amigos, pense um pouco diferente. Mude seus hábitos, seus costumes, sua maneira de ser. Não espere mudança nos outros, não. Muda você. Soltando tu. Nós estávamos olhando no YouTube, no Google, né? Então tem uma pessoa lá, não esqueci o nome, não anotei. Falou, senhor Benito, fala sobre os mundos dos espíritos, os graus evolutivos, sobre a classe 1 até a classe 33, como são os mundos. Eu não sei como é que são os mundos lá, eu só sei que existe, né? Existem os mundos paralelos, existem mundos idênticos ao planeta Terra, com poucas diferenças, mas cada lugar existe uma coisa que nos separa, que nós não podemos enxergar o que está naqueles mundos, e eles também não podem enxergar o que está neste mundo. São os espíritos de luz que podem isso. Tá? Os outros que estão no campo evolutivo não podem interferir no mundo de outro, a não ser aqueles mundos apropriados para ajudar a desenvolver determinadas atividades neste planeta, que são os espíritos dos mundos opacos de 1 a 6. Então, esses são espíritos treinados, embora sejam espíritos atrasados, espíritos que negligenciaram, podem ser espíritos inteligentes, evoluídos, mas não são espiritualizados. Então, eles têm que se sacrificar e permanecer nesses mundos opacos para fazer um trabalho o mais penoso possível dentro do campo da parte astral, que aquilo de eles vir ao planeta Terra e se enfronhar dentro do campo grosseiro da matéria e arrancar da atmosfera da Terra de forma disciplinada
os seus colegas, seus parceiros, que são os espíritos do astral inferior, que estão aí desgarrados e perdidos, para eles serem conduzidos para o seu mundo de origem. Pode ser um mundo avançado, pode ser um mundo intermediário, ou pode ser um mundo inferior, não importa. Cada um tem que retornar para o seu mundo de origem. Neste planeta reencarna o espírito de 1 à 17ª classe. A partir dessa classe, 17ª em diante, não reencarnam mais neste planeta. Até a 33ª classe. A 33ª classe dos espíritos de luz é a inteligência máxima, onde dificilmente, a não ser durante milhões de anos, nós vamos chegar nesse patamar. Então nós vamos dar uma destrinchada sobre esse assunto, que os mundos dos espíritos, como é que eles se desenvolvem? Por que no mundo Terra nós temos pessoas diferenciadas uma da outra? Porque tem pessoas da primeira classe até a 17ª classe. Por isso que deve-se entender que determinadas pessoas que não conseguem entender determinados ensinamentos com mais rapidez, nós devemos ser simpáticos para essas pessoas, porque elas estão na classe menos do que a nossa. E nós, como temos um conhecimento maior, e um aprendizado maior, nós temos que ter paciência para ensinar aqueles espíritos de classe menos que a nossa. Então nós temos espíritos no mundo Terra que reencarnam da classe primeira até a 17ª classe. Então, dentro de uma própria família, de vez em quando aparece um espírito de porco. Não é aquele camada de espírito de porco, que é aquele espírito de porco que não quer saber de nada, ou quer bagunçar com tudo, ou não quer aprender, ou não aprende. Às vezes ele está de uma situação até distorcida. Mas os espiritualistas devem entender que quando tem um espírito de porco dentro da família, que é totalmente diferente aos outros, tem que ter mais paciência para cuidar dele. Às vezes, quando os pais estão dando um cuidado mais excepcional para um dos filhos, o outro fica com inveja. Está vendo? Ele está fazendo muito mais para aquele lá. Não é que ele está fazendo muito mais para aquele outro. Não é porque ele gosta mais daquele outro. É que o pai inteligente, a mãe inteligente, sabe que aquele é um espírito mais atrasado do que outros. Então ele dá uma atenção maior do que outros. Mas o ser humano ignorante não entende isso. Leva para o lado do ciúme e da estupidez humana. Então nós vamos hoje neste programa, vamos tratar desses assuntos sobre os mundos dos espíritos, para que fique isso bem claro na mente de cada criatura humana. Claro que isso é um assunto que levaria até diversos programas, mas nós vamos dar uma pincelada para satisfazer a vontade de algumas pessoas que nos perguntaram sobre isso, e também aproveitar e nós relembrarmos como é que funciona esse mecanismo, porque é bom mexer sempre em determinadas teclas, senão elas se enferrujam. Então nós precisamos rememorar, relembrar esse mecanismo, como funciona o sistema do mundo dos espíritos, para que as pessoas possam se conscientizar o grandioso mecanismo da vida, como tudo funciona. E dentro depois das perguntas do chat, nós podemos responder e mais algumas dúvidas sobre aquilo que deixamos de dialogar. Então, nós vamos ver aqui, vamos ler sobre o livro Patrimônio da Humanidade, que vocês vão encontrar isso, mas às vezes a pessoa encontra dificuldades para entender, né? Então, nós vamos ver a parte dos espíritos que seria, isso estaria no título o espaço, as galáxias, etc, etc. Nós vamos entrar na parte da 17 classe, 17ª classe, tá? Então, nessa parte, nós vamos ler um trecho e vamos continuar conversando sobre o assunto, vamos ver se nós podemos deixar isso sintetizado da melhor maneira possível para que os nossos seguidores tenham uma noção exata de como é que os mecanismos dos espíritos, os mundos e como a coisa realmente funciona, para saber o que acontece mesmo depois do desencarne, como acontece no mundo que a pessoa vai, qual a diferença e interferência de um mundo superior, porque nós somos de mundos diferentes. Nós, quando desencarnamos, nós vamos para o nosso mundo. Você vai para o seu mundo, eu vou para o meu, o outro vai para... Pode ser que em alguns casos específicos nós vamos para o mesmo mundo, que nós estamos no mesmo grau evolutivo. Então, pode ser que nós vamos para o mesmo mundo. Mas vamos dizer que eu tenha ido para um mundo inferior a outro.
aqueles amigos que estão conosco, que vão para mundos superiores ou vice-versa, eles podem me visitar. Eu não posso visitar os amigos no mundo mais avançado, mas os amigos do mundo mais avançado podem visitar aqueles amigos que se encontram em mundos menos evoluídos do que aquilo que nós estamos. Deu para entender como é que funciona o mecanismo? Uma vez que nós estamos aqui no mundo Terra, da primeira à 17ª classe, cada classe é um mundo. Então, cada um, quando desencarna, se ele está naquele mundo, vai retornar para aquele mundo, se não evoluiu. Se evoluiu, ele passa para o mundo superior. O prazer máximo é quando a pessoa retorna ao mundo, sei o que deveria retornar, e depois ela imediatamente sobe para o mundo superior porque evoluiu. Então, isso será o maior prazer da vida, é uma coisa realmente gratificante, porque o ser humano cumpriu com os seus deveres. Então, quando eventualmente existe um dos espíritos que tem uma afinidade muito grande por outro espírito, que tiveram muitas reencarnações juntos, poderá acontecer do espírito do mundo mais avançado, ele dá uma estacionada, ele para de evoluir. E fica esperando que aquela alma amiga, aquela alma que tem uma afinidade extraordinária, ela continue evoluindo até chegar naquele mesmo grau e chegar naquele mundo que a pessoa está esperando. É assim que funcionam as situações dentro da vida espiritual, tá? Quando existe uma afinidade grandiosa, tá? Não fica se enganando aí com baboseiras aí. Não, porque vai me esperar, né? Como se fosse coisa material. Não tem nada a ver com coisa material. Estamos falando de almas fora da matéria. Então, agora vamos falar sobre a 17ª classe, etc. Vamos destrinchar o assunto. Depois, no chat, daqui a pouco, nas perguntas e respostas, nós vamos dar algumas respostas que eventualmente tenha. Nós vamos sintetizar. O assunto é vasto, tá? 17ª classe. Os espíritos que fazem a sua evolução neste planeta pertencem às primeiras 17 classes de uma série de 33. Essas classes, essas séries, são aqui mencionadas apenas tal importância da matéria para facilitar a compreensão do leitor. Acima da classe 17ª, que seria da 18ª para diante, só eventualmente uns e outros espíritos encarnam neste mundo, não por exigência da sua evolução, mas por auxiliar a humanidade a levantar-se espiritualmente numa bela e espontânea manifestação de abnegação e desprendimento. Então, aqueles espíritos que estão na classe acima da 17ª, eles reencarnam no mundo Terra por uma questão de livre e espontânea vontade. Não tem obrigatoriedade. Entendeu? De 1 a 17, a pessoa é obrigado a reencarnar. Porque tem aprender, tem dívida a resgatar, tem situações a solucionar e tem um aprendizado a fazer. Certo? Muito bem. Então, da 18ª, da 17ª classe em diante, só reencarnam neste planeta espíritos totalmente evoluídos deste campo espiritual, por livre e espontânea vontade, não tendo obrigatoriedade. Então, eles, devido ao amor que eles sentem pela humanidade, devido ao projeto que está implantado no mundo, que ele trabalhou tanto por ele reencarna novamente para dar uns retoques finais, eventualmente, para aquele projeto. Então, vamos dizer assim que Bartolomeu de Gusmão iniciou a inventar o avião. Ele não conseguiu terminar. Aí ele veio, reencarnou como Santos Dumont, Santos Dumont, né? A gente sabe que... Né? Aí conseguiu definir o projeto que seria o avião. Então, isso existe dentro do campo, de todos os campos da vida humana. Quando alguém tem algum projeto grandioso na sua frente, ele reencarna especificamente para implantar aquele projeto, para terminar aquele projeto, como aconteceu também no Luiz Carlos Zamenhof, na Lituânia, que implantou o Esperanto, que será a língua do futuro. Então ele veio com uma missão específica, implantou o Esperanto, retornou ao fim de papo. Ele veio em missão especial. Então podemos dizer que os espíritos dos mundos espirituais acima da 10ª classe, eventualmente um e outro reencarna no mundo Terra para terminar um determinado projeto ou começar algum projeto diferente para benefício de toda a humanidade.
reencarna de forma espontânea, não tem nenhuma obrigatoriedade, porque ele não tem mais nada que aprender no mundo terra, ele aprendeu tudo. Tá? Enquanto que outros ainda têm que aprender, então eles terão que reencarnar automaticamente, por uma imposição das leis evolutivas, das leis espirituais. Milhões de outros de igual categoria, embora não encarnem, se dedicam principalmente por intermédio do trabalho da espiritualidade a auxiliar astralmente o progresso do semelhante menos evoluído encarnado neste planeta. Então nós temos companheiros astrais que nos acompanham durante a nossa vida corpórea. Eventualmente, como eles são espíritos de luz de classe mais ou menos idêntica à nossa, quando nós usamos o pensamento impróprio, que nós ligamos com o espírito do astral inferior, eles se afastam automaticamente, que são os tais de guias, que eles não guiam na realidade, e apenas seriam aqueles companheiros astrais, que isso faz parte de um determinado sistema evolutivo. Distribuído numa série de 33 classes, de acordo com o grau de desenvolvimento de cada um, os espíritos fazem a sua evolução partindo da seguinte ordem em minuto, ordem de mundos. Vamos ver se está aqui, está escrevendo bem. Né? Acredito que esteja todo mundo ouvindo corretamente, deve estar tudo funcionando normal, parece que não está, a internet está ok. Então, mundos materializados são espíritos da classe de 1 a 5, a quinta classe, são os mundos materializados. Mundos opacos, massa diafanizado, da classe 6 a 11. Mundos brancos, o espírito da classe 12 a 17. Então, os espíritos da classe de 12 a 17, eles habitam mundos brancos. Mundo diafanizado, muito mais que branco, muito mais adiantado, são das classes 16 a 25, a 25ª classe. Mundo de luz puríssima, onde o conhecimento é total. Classe da 26ª a 33ª classe. Tá? Os mundos dividem-se ainda em duas grandes categorias, mundo de estágio e mundo de escolaridade. Mundo de estágio é aquele mundo onde você tem o corpo astral, evolui com o corpo astral, isso é um mundo de estágio mais avançado. O mundo mais atrasado é o mundo do planeta Terra, no caso, que nós precisamos de corpo carnal. Então nós evoluímos usando um corpo carnal para essa finalidade. Então, este aqui é o mundo escola, não é o mundo estágio. Está caminhando e vai caminhar para o mundo escola. Isso vai levar milhões de anos. Quando chegar a esse ponto de mundo de estágio, ele vai desaparecer da face da Terra. O planeta vai desaparecer. Daqui a 5 bilhões de anos, mais ou menos. Um pouco mais ou um pouco menos. Tá? Para os primeiros vão os espíritos que desencarnam e deixam a atmosfera da Terra, cada um ascendente ao mundo correspondente da sua própria classe, pois nele não estagiam espíritos de classes diferentes. Então, cada um de nós, quando retorna ao nosso mundo, só vai estar no mundo da mesma classe evolutiva. Não tem espírito lá no meio de classes diferentes, correto? Ele se prepara novamente para novas etapas de reencarnar no mundo Terra. Nesse mundo de estágio, ele permanece algum tempo e começa a analisar os prós e os contras, o que ele fez, aquela fita cinematográfica passa na sua mente, ele vê do passado, vê do presente, vê onde ele evoluiu, onde ele teve prejuízo. E, logicamente, ele sente uma ansiedade enorme de reencarnar, e nesse interesse dele querer reencarnar, ele não tem corpos para reencarnar, não tem vagas, ele permanece no mundo de estágio sem evoluir. E, logicamente, isso vai lhe trazer um sofrimento que não acontece com as pessoas que, naturalmente, cumpriram com seus deveres, que têm preferência reencarnatória. Então, a pessoa pode estar lá reencarnada e que está lá 100 anos esperando. Uma outra pessoa pode desencarnar e logo em seguida, no dia seguinte, uma semana, já reencarna. É o processo natural do direito adquirido dentro do campo da espiritualidade, que ali não existe falha e não existe proteção, não existe quebra-galho, né? Quebra meu galho, eu tenho um primo que pode ajudar ele, tal coisa, não tem nada disso, tá bom? Então, o negócio dentro da espiritualidade é dessa maneira. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito.
Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. E para o espírito de Agrícola Correia Ribeiro, meu amigo, companheiro, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Para a família agrícola, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. E para todos que estão assistindo o programa neste momento, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos,
fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, meus amigos, você deixa ativo o sininho lá no celular, porque quando eu entro no ar, vocês são avisados. Eu entro no ar esporadicamente, fora do horário, que seria terça e quinta às 21 horas. Mas fora desse horário, às vezes eu entro no ar, mesmo no próprio Face. Hoje, por exemplo, eu fiz um vídeo, está tudo bem, muito bem assistido. Então, em cada vídeo, nós sempre trazemos algum assunto um pouco diferente, mas devemos usar exatamente tudo aquilo que nos facilita a vida. É a limpeza psíquica, limpar a parte espiritual, limpar a aura, para você estar com o corpo limpo espiritualmente. E, logicamente, se tiver algum problema físico, ele também vai ser eliminado, vai ser amenizado. Você sabe muito bem que tem uma vantagem enorme, você está ligado à luz, né? Você não vai querer continuar ligado às trevas. Então você, neste canal, vai aprender os mecanismos. Aqui nós temos um trabalho de começo, meio e fim. Não é deixar no meio. Nós estamos lhe dando o remédio para resolver seus problemas a partir de agora. A partir de todos os vídeos que você for assistir, a maioria deles já tem a limpeza psíquica. Você pode entrar no nosso Face, pode tentar falar pelo Google, você vai ter a limpeza psíquica por escrito se tiver dificuldade. De qualquer forma, o vídeo Saúde Plena 2, Mantra Poderoso, ou Saúde Plena 4, você tem a limpeza psíquica, fácil de fazer. Faça isso para benefício próprio da sua vida cotidiana, das pessoas que te rodeiam. Seja uma árvore frondosa, para que o frescor da sua árvore, muitas pessoas possam se beneficiar. Seja isso na vida. Uma boa noite, um bom descanso, um bom fim de semana. Até uma próxima. Em nome do Astral Superior, estamos encerrando o programa, mais um programa Cure o Conhecimento Espiritual à Distância. Namastê.